Olá, gente, boa noite. Tivemos aí só um probleminha técnico, mas já foi resolvido. Bom, parabéns para vocês que já estão acabando aí o primeiro período, né? Uma experiência, sempre uma experiência. Tenho certeza que ao final desse primeiro semestre aí, vocês já vão ter sentido aí um crescimento. Bom, a nossa aula de hoje é uma revisão do conteúdo da avaliação 2. Então, o que que nós vamos ver? Falar, né, um pouquinho aí é uma revisão, então eu vou só, a gente vai passar aí alguns pontos que foram tratados, né? O ambiente virtual de aprendizagem, a classificação do AVA, a diferença aí entre o LMS e o LXP, Box e REA, aplicação, falar um pouquinho de inteligência coletiva, enfim, todos esses tópicos. Mas o que eu gostaria que vocês pensassem é o seguinte: tudo isso daí tem a ver com aprendizagem, tem a ver com conhecimento, com informação, e como profissional, né, da área de biblioteconomia, a informação, o processo de ensino e aprendizagem acaba fazendo parte, independente se é uma instituição de ensino ou se é uma instituição corporativa, ou se é, enfim, qualquer tipo de local, né, que vá tratar informação, vocês representam esse profissional aí da informação. Então, vamos lá. Quando a gente fala de ambiente virtual de aprendizagem, na verdade, a gente está falando de um software que é acessível aos usuários, né, por meio da internet, e a ideia é apresentar cenários de aprendizagem, né, da mesma forma que você tem, né, na sala de aula, ou seja, as situações de aprendizagem que podem ocorrer numa sala de aula presencial, esse ambiente virtual de aprendizagem, ele vai ser moldado, desenhado para que isso aconteça. Só que aí a gente tem a colaboração via internet, né, que é a vantagem das tecnologias em relação à educação, principalmente na educação à distância, é você poder fazer essa transição aí, né, de criar no ambiente uma situação de aprendizagem. Bom, e aí a gente tem alguns recursos que vocês puderam, né, durante esse semestre, perceber aí, de acordo com as atividades que vocês trabalharam em todas as disciplinas. Então, tem lá o correio, o fórum, Wix, chats, tem as tarefas, enfim. São vários recursos que potencializam as experiências pedagógicas e vão desenvolver os processos cooperativos de aprendizagem. Ou seja, até agora a gente falou da questão da tecnologia, a gente falou da questão como é que se diz? O cooperativismo, porque são palavras-chave que fazem parte, na verdade, do profissional. E eu nem falo do profissional, como é que se diz? Do bibliotecário, mas de qualquer profissional do futuro, eles vão ter que entender o que isso significa. Bom, aí a gente tem lá a classificação do AVA, que é a de colaboração síncrona e assíncrona. E aí a de colaboração síncrona, a gente já viu que são aqueles que permitem a comunicação entre participantes ocorrendo de tempo real. Então, por exemplo, se eu parar agora e quiser uma interação com vocês em tempo real, eu vou estar utilizando do ambiente, né? Mas não, no caso não é o AVA, mas a gente vai estar utilizando uma comunicação síncrona. E nos ambientes de colaboração assíncrona, a informação ela é sempre de uma forma enviada, depois ela é decodificada, ela é respondida, ela é recebida, ela volta para o emissor, enfim.
não tem uma comunicação ao mesmo tempo. Você tem tempos determinados que vai de acordo com o usuário. Então, o fórum é um bom exemplo disso. Bom, então isso aí vocês já viram até o momento, tanto na prática, enquanto alunos, como também dentro do material que foi disponibilizado para vocês. Bom, aí o que a gente tem? Existe uma sigla chamada AVA, que a gente viu, o Ambiente Virtual de Aprendizagem. A gente viu também que o LMS, na verdade, ele é um AVA, é uma sigla em inglês, mas aqui a gente utiliza mais como AVA. Mas existe uma outra plataforma aí, que é o LXP, onde vale a pena vocês, é importante vocês entenderem por quê. Como hoje tudo está voltado à questão da aprendizagem, à questão da personalização, a gente tem que esse LXP, ele na verdade, a característica dele, na verdade, é o aprendizado do usuário de maneira personalizada e única. Ou seja, é uma forma com que o aluno ele trilhe e ele escolha a sua própria trajetória alinhada aos seus objetivos. Então, olha bem, dentro de uma biblioteca, você também pode pensar na personalização. Lembrando que tudo que a gente está falando aqui é para vocês terem a ideia, né, ampliar aí a visão de vocês em relação a isso. Mas no decorrer do curso e com as matérias, vocês vão saber fazer isso na prática dentro da profissão de vocês. Mas é importante que vocês saibam que se a gente tem hoje informação, o profissional da informação, ele não pode fazer a mesma coisa, ele tem que fazer algo diferenciado para poder auxiliar esse usuário que está mergulhado no mar de informação. Então, por exemplo, no caso do profissional da biblioteconomia, ele pode saber que ele pode ter que trabalhar num AVA, um ambiente virtual de aprendizagem, como ele também pode ter que trabalhar no LXP, que é um ambiente de experiência de aprendizagem. E a partir daí, vocês vão ter que estudar, né? Mais adiante, vocês vão provavelmente ter matérias que vão tratar disso, vocês vão saber como contribuir nesse processo. Cada vez mais o que se quer é o valor agregado da informação. Bom, eu coloquei aqui algumas características dos LXPs, e aí a única que eu vou destacar aqui, depois vocês vão poder, né, ler o material, já deixei disponível, é a questão do Netflix. O Netflix, na verdade, você pode o quê? Você escolhe o que você quer ver, na hora que você quer ver, e tem um caminho que você escolhe, ele é personalizado. Então, é a mesma coisa se a gente pegasse, por exemplo, o AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, e colocasse todo esse conteúdo que vocês estudaram dentro de um LXP, na verdade, vocês não iam ter essa sequência que a gente colocou lá semana a semana. Na verdade, seria você escolher qual seria a sua própria rota, tá? Seria, a grosso modo, né, uma forma de personalizar, ou seja, aquilo que te interessa, você vai lá e vê primeiro, né? Ou na ordem que você quer, tá? Então, lembrando que, no caso, dependendo do ambiente que você for trabalhar, você tem que entender que a personalização é importante. Eu posso querer, por exemplo, receber comunicado só de um determinado assunto. Isso é uma forma de personalizar. Bom, aí saindo do LXP e do AVA, né, do LMS, a gente entra numa outra plataforma que são os MOOCs, né, que a gente fez até uma atividade no qual vocês puderam verificar que existe uma quantidade de cursos gratuitos no qual vocês vão poder fazer cursos, né? Bom, qual é o problema? Quais são as questões relacionadas a essa plataforma? Ela é uma plataforma de formação em massa,
Então, ela, na verdade, e a experiência é total do usuário. Então, a gente viu que não tem intermediação, ou seja, não tem professores e tutores. E a gente viu também o seguinte, que você tem facilidade de fazer esses cursos, eles são cursos bons, alguns você faz gratuitamente, alguns não, você faz ele gratuitamente, no entanto, a certificação, ela geralmente tem uma taxa, tá? Mas é uma forma de você ampliar treinamentos. E aí a gente viu que uma das aplicações, né? Uma das aplicações é você utilizar, por exemplo, um mock para capacitação de usuários. Então, você pode, dentro da... Vamos supor que você tem você trabalha em uma biblioteca sobre qualquer assunto que vai ter uma alteração e você precisa capacitar todas as pessoas. Então, você pode fazer um curso no formato de MOOCs, ou seja, o aluno ele vai aprender aquilo ali sem a intermediação de um profissional, né? Mas ele vai ser todo estruturado para que os usuários eles consigam trabalhar em cima do novo sistema que tiver sendo implantado, certo? Então, o que a gente vê até agora? Que vocês, como profissional da informação, já sabem de alguns recursos que podem ser utilizados tanto para capacitação, treinamento, como também para ser um elemento de trabalho, né? São ambientes que você já conhece a característica. Isso tudo, ele vem de encontro a uma concepção, né, atual, que é a questão da inteligência coletiva, né, que está associada aí à questão da rede. Por que eu falo isso? Porque hoje é muito fácil você gerar informação. Agora, você encontrar informação desejada de qualidade é um problema e o profissional da biblioteconomia, na verdade, essa revolução aí, ela causou impacto. Por quê? Porque o profissional da biblioteconomia, ele não mais pertence só aos limites físicos de uma biblioteca. Né? Com a tecnologia, a gente tem aí as bibliotecas virtuais, digitais, que fazem parte e podem ser agregadas a todos esses recursos aí que a gente falou anteriormente. Tá? Então, o que se quer é que o profissional ele entenda a importância dele agregar valor à informação que ele vai disponibilizar, tá? Porque senão, se a gente acha que o Google ele responde tudo que a gente pergunta, então ele é a maior biblioteca do mundo, não tem mais o que se fazer, né? E na verdade o que se quer não é isso, a gente quer personalizar, a gente quer que as informações elas estejam disponibilizadas de maneira que você encontre aquilo que realmente tem valor. Bom, a gente também fez um trabalho sobre as vantagens e as desvantagens da biblioteca virtual, né? Além aí de trabalhar também com a questão da automação. Então, o que acontece? Hoje você tem na biblioteca virtual várias vantagens, né? Então, a gente tem a facilidade de acesso de professores, alunos, né? A questão de você poder entregar a informação desejada de maneira rápida e efetiva. Você pode consultar instantaneamente publicações, né? Aquilo que antes você tinha todo um deslocamento, hoje você já consegue realizar isso. Usuários múltiplos acessando as mesmas informações. Eu vi vários trabalhos de vocês, gente, gostei muito, tá? Lembrando que o infográfico, ele está focado em apresentar visualmente a informação que você quer. Então, é um recurso muito bom para você, enquanto profissional, utilizar dentro do seu ambiente de trabalho para informar, né? Então, o infográfico é um recurso muito interessante para vocês.
Bom, a questão do ganho de tempo, né, com a questão de você achar as informações em milhões de páginas. E aí, a gente tem uma outra questão que é assim, se a gente for pensar, deixa eu ver se eu colocar, se eu perguntar para vocês assim, qual é a vantagem da biblioteca, dos e-books, por exemplo, e do livro? Ou melhor, vou melhorar a pergunta. Quem prefere livro e quem prefere e-book? Coloque aí no chat para eu ver. Oxe. Vamos lá, gente. Deixa eu ver se consegue aí, porque tem um tempo, né? O tempo que eu pergunto e o tempo que vocês respondem. Livro, livro. Então, tem muita gente que prefere livro, porque também o livro, ele é uma experiência. Mas só que o que acontece? Quando você pode gastar tempo para comprar um livro e ler, é uma coisa. Agora, quando você não pode, você vai preferir um e-book ou um acesso virtual. Então, a gente pode falar que é uma dicotomia, né? A gente, pelo menos, dependendo a gente gosta mais de um, pelo menos a maioria que eu estou vendo aqui, a gente gosta mais de um, mas o outro é melhor, porque acaba aumentando a produtividade e a gente não tem o tempo, né, de deslocamento. Mas, enfim, é algo que realmente nós vamos ter que conviver com isso, porque entre pegar um livro, ter que se deslocar para pegar um livro e você ter o e-book ali na mão, todo mundo vai, de repente, utilizar esse e-book ao invés do livro. Eu entendi a resposta de vocês, mas vamos lá. Aí o seguinte, então a gente tem, então já que a gente viu aí todos os recursos, né? E o que o bibliotecário, onde que está a biblioteconomia nesse cenário? Então a gente tem aqui especificamente, quando a gente fala assim, de bibliotecas digitais e educação à distância, aonde é que eles se integram? Você tem que as bibliotecas digitais, elas possibilitam melhor organização da informação, né, e serve como suporte fundamental ao desenvolvimento de pesquisa, né, dentro de uma universidade. Em relação à educação à distância, ela viabiliza uma autoaprendizagem utilizando como mediação os recursos didáticos organizados. E aí a gente pode ter, por exemplo, os materiais didáticos. Então, na verdade, as duas coisas se encontram, né? Ambas, né, as abordagens, elas viabilizam um novo ambiente de estudo e aprendizagem, e é por isso que existe essa possibilidade de integração entre elas. E onde tem essa possibilidade de integração, tem uma área no qual você, como profissional, pode atuar. Lembrando que quando a gente está falando aqui de ensino à distância, poderia ser o treinamento da Vale do Rio Doce, o ambiente de treinamento da Vale do Rio Doce, ou uma biblioteca de um hospital, né? Ou seja, porque a questão da informação, ela permeia todas as áreas. Bom, e aí, como seria isso aí na prática? Então, vamos pegar a nossa prática aqui, que é de educação à distância, e a gente já estudou um pouquinho isso. Então, é o seguinte, a gente sabe
que na educação à distância não existe um modelo único. Então, mas existem elementos importantes. Então, existe a biblioteca, existe o tutor, existe o professor, existe toda uma organização, né, acadêmica, como é que se diz? E tem a questão da infraestrutura. E aí, dentro dos referenciais de qualidade aí da educação, a gente tem assim, ó, a dimensão infraestrutura, tem a dimensão didático-pedagógica de ensino e tem o corpo docente. E se fosse uma empresa, também teria todos esses elementos aqui. Provavelmente uns mais, outros menos, mas teria que ter a parte do ensino, a parte da infraestrutura e a parte do profissional que ia fazer o treinamento. Né? Se a ferramenta não fosse, por exemplo, autoinstrucional, ou seja, você mesmo, né, teria que estudar sozinho e ali teria todas as informações para o seu aprendizado. Mas, enfim, aí o que acontece? No caso da biblioteca, ela pertence à dimensão infraestrutura. E qual é o papel do bibliotecário aí nesse processo? Então, de acordo com o MEC, né, na hora que você... O que o MEC exige em relação à dimensão infraestrutura, né, onde você tem aí a questão da biblioteca. Ele exige que você tenha lá a bibliografia básica e complementar que você descreveu no projeto pedagógico do curso. Então, o profissional da biblioteconomia, ele acaba participando, né, dessa organização das informações. Então, por exemplo, eu já participei de comissão do MEC, onde o MEC, o profissional lá que vem avaliar, ele vai entrevistar esse profissional. Tá, no caso de não ser uma instituição de ensino superior, nem uma escola, para a gente sair desse âmbito aí, que seja no direito, você também vai ter que ter toda essa organização, né? Direito tributário, direito trabalhista, direito, enfim. Você sempre vai estar atrelado a uma questão de organização. E agora é pensar que você tem tanto o acervo físico como o acervo virtual. Bom, e aí, como a gente está falando do EAD, a gente, desde o início, a gente já viu a questão dos aspectos voltados aí ao aluno, ao EAD, ao AVA, ao tutor e ao professor. E aí a gente chega na parte final aí, no qual a gente chama de equipe multidisciplinar. Então, toda essa estrutura que a gente viu aí de EAD, ela tem atrás dela uma equipe multidisciplinar. Bom, e quem são esses atores, né? Então, olha bem, lembrando que essa questão aí, ela está relacionada ao seguinte, vai depender do modelo de EAD que a instituição adotou. Então, se você tiver numa empresa no qual o modelo é colocar a biblioteca digital, algum vídeo e não tiver interagir, simplesmente funcionar como se fosse um mock, por exemplo, é uma situação. No caso de uma instituição de ensino superior, dependendo do modelo, você vai necessitar aí do diagramador, do web design, do suporte de rede, design instrucional, e o corpo pedagógico a gente já falou. Então, o bibliotecário, ele faz parte dessa equipe multidisciplinar quando você fala do corpo pedagógico, porque ele vai trabalhar com essas pessoas, né? Ele vai trabalhar diretamente com ou a coordenação do curso, ou professor, ou tutor. É ele que dá apoio a todo esse corpo pedagógico. Bom, então vamos ver aí mais especificamente o papel do bibliotecário, né, dentro dessa equipe multidisciplinar. Lembrando, gente, que
não estar escrito não quer dizer que não é importante. Porque como a gente vai trabalhar com ensino à distância ou com um ensino virtual, né, com informações, e essas informações elas têm que vir de fontes verídicas, né? A palavra me sumiu agora. Fontes verdadeiras, né? O que acontece? Ele é que tem ele que acaba organizando e orientando. Então, olha bem, qual vai ser a contribuição do bibliotecário nessa equipe multidisciplinar? Então, ao invés de você olhar só a equipe multidisciplinar, pode ser em qualquer equipe, certo? Multidisciplinar porque a gente explorou a área da educação, mas educação de instituição de ensino superior, né? Eu aprofundei um pouco mais nisso. Mas qualquer área, qualquer equipe, qual vai ser a contribuição? A primeira coisa é que você vai sempre buscar a melhoria da qualidade do processo educativo, favorecendo o acesso à informação. Então, esse bibliotecário aí, ele sempre tem que pensar em recursos para favorecer o acesso à informação. A outra questão é você se manter como mediador de conhecimentos, ou seja, você vai atualizar sobre as áreas de conhecimento do curso e fontes de informação, ou seja, para manter padrões de qualidade do curso. Então, por exemplo, se você vai ter acesso a fontes de informação, então você pode, ou através de um sistema, ou pessoalmente, de qualquer forma, você pode manter os padrões de qualidade do curso quando você informa aquilo que se tem. Porque, às vezes, isso já aconteceu muito comigo, às vezes você tem o bibliotecário que recebe as coisas e não informa, e tem aqueles que informam, ó, chegou tal periódico, chegou tal... Porque, às vezes, você trabalha numa instituição muito grande, no qual tem um setor lá que faz a solicitação né, de compra dos recursos, e às vezes tem lá e a gente não sabe. Por quê? Porque não fomos informados. E isso é uma contribuição que você acaba promovendo o diferencial nessa equipe multidisciplinar. Entre eu utilizar um livro que já chegou lá há 5 anos e um que chegou atualmente, vai depender desse trabalho de equipe aí que você faz parte. Então, uma outra questão também é, como profissional da informação, você orientar os alunos, né, quanto à forma de obtenção do material complementar. Porque é uma questão de educação. Se eu não sei o que eu posso dispor da biblioteca, dos recursos que a biblioteca tem, o aluno, às vezes, ele nem vai buscar porque ele não sabe. Agora, se você, como profissional da informação, entender que faz parte educar, né, educar este aluno, ou ser uma prática sua enquanto profissional, né, facilitar o acesso à informação, manter, né, essa divulgação, você vai fazer com que as pessoas que estão ali ao redor, elas tenham interesse em se aprofundar, em consultar outras fontes, né? Ou seja, esclarecer dúvidas. E isso aí vai fazer com que a qualidade, que você contribua aí com essa qualidade de ensino, né? de cursos, porque você vai estar ofertando. Claro que vai depender da pessoa, mas você sempre vai estar fazendo o seu papel, assim como o professor também faz o seu papel, né? Você pode dar aula e alunos vão estudar mais ou menos, vai depender do interesse. Então, olha bem, eu coloquei aqui, ó, bibliotecários da equipe multidisciplinar dos cursos EAD podem orientar os alunos, indicando fonte de pesquisa, intermediando o acesso a fontes impressas de informação em outras unidades,
Por exemplo, vamos supor que alguém de um determinado... Não sei se isso acontece na UFES, tá? Porque isso vai depender do projeto pedagógico. Mas eu já trabalhei numa instituição no qual você tinha uma biblioteca e se você quisesse um determinado livro, você iria acessar, né? O bibliotecário ia saber aonde tem esse livro e esse livro ia ser direcionado para o aluno, né? Via correio, tinha todo um esquema. Então, quando ele fala aqui, ó, intermedia o acesso às fontes impressas de informação disponível em outra unidade de informação tradicional ou eletrônica, porque você que vai facilitar esse acesso. Executa buscas personalizadas, seleciona os links e disponibiliza conteúdos referentes ao programa disciplinar do curso, auxilia na busca e acesso a bases de dados, bibliotecas virtuais. Você pode capacitar o aluno para o uso dos recursos virtuais, pode fazer treinamentos, tutoriais, enfim. Tudo isso faz parte, lembrando que pode ser tanto na área da educação, né, ou da parte de organização, de empresa. Bom, o importante é o seguinte, independente do ambiente físico ou virtual, você vai contribuir com o desenvolvimento da competência informacional dos alunos, né? E da equipe interdisciplinar como um todo. Isso aqui seria, se eu tivesse que guardar uma frase dessa disciplina para vocês aí, seria essa, né? Você vai contribuir sempre com o desenvolvimento da competência informacional de alunos e da equipe multidisciplinar como um todo. Por quê? Porque é você que vai dar, vai saber os caminhos, né? E vai dar o acesso a essas informações de qualidade. Bom, e aí, eu até disponibilizei um recorte de um artigo no qual a gente tem o seguinte, ó, os serviços da Web 2.0. Porque o que acontece? A gente viu lá os ambientes que existem, a gente viu lá a importância da contribuição do bibliotecário e como que você pode fornecer esse acesso, como que você vai poder divulgar, né? O que você pode pensar para poder você expandir aí a biblioteca. Porque o que acontece? A biblioteca não é mais aquele lugar que a gente teria que ir até ela, né? Solicitar um auxílio para poder a gente acessar um livro. Você hoje a biblioteca pode vir até nós, né? Por quê? Porque hoje você tem formas de acessar alunos e docentes através dos serviços que existem aí da web. Então, desde sistemas de informação, como também redes sociais. Então, você pode fazer a divulgação. Então, uma página na internet divulgando livros que chegaram. Porque isso tudo é uma forma de incentivo, né? De você divulgar e incentivar. Assim como o professor de português cria estratégias para incentivar a leitura, o profissional da biblioteconomia também pode criar estratégias para atrair, né, o usuário. Então, o que acontece? Docentes e alunos já não dependem do espaço físico e dos bibliotecários para buscar informação. Porém, precisam de serviços de informação personalizados de acordo com suas necessidades informacionais. Então, se você trabalha numa instituição que tem isso daí automatizado ou não, você tem que entender que a personalização faz parte da palavra-chave, é uma palavra-chave do mundo atual, né?
Serviços web, quando ele fala que são gratuitos, né, e que pode ser utilizados pelo bibliotecário, basta você fazer um planejamento, utilizando aí, por exemplo, as redes sociais, né? Onde você pode, esses chamados serviços da web, onde você pode criar interações, você pode compartilhar informações, você pode... Gente, aqui a criatividade é enorme. Você pode promover, né, vários eventos. Tudo vai depender do, do, do que você recebe como acervo, enfim, dos recursos que você tem. Mas você tem que entender que a biblioteca ela não mais precisa ficar dentro de quatro paredes. Ela pode, né, expandir através dos serviços da web. Tá? Então, numa equipe interdisciplinar de EAD, o bibliotecário pode interagir com professores, aluno, visando possibilitar o acesso, análise e interpretação da informação. Bom, alguém tem alguma dúvida? Eu estou olhando aqui no chat. Ó, a Damares já respondeu, né? Que já pode acessar a biblioteca desde o início do curso. Gente, ó, deixa eu só avisar uma última coisa. É o seguinte, eu prorroguei o prazo, tá? Para entrega do infográfico. Se eu não me engano, foi para o dia 30/8, certo? Bom, se alguém tiver alguma pergunta, tem muita gente que manda pergunta pelo meu e-mail também. Mas eu acho que essa parte da matéria ficou bem tranquila, né? Não, não vou colocar prova sem questão. Não vou colocar sequencial. Tudo bem?